queria convidar pelo menos uns 10 pentecostais, alguém apaixonado por Jesus. Tem algum incendiário comigo aqui? Eu preciso de pelo menos 30 incendiários. Eu queria fazer um convite. Quando a palavra tocar você, fica de pé no teu lugar, celebra. Celebra, irmão. Tem alguém que nunca viu alguém queimando por Jesus e vai aprender a queimar vendo você. Você está comigo? Diga amém. A gente tem que ter esse ambiente de preservação e celebração da glória e da presença, que faça com que o inferno se constranja com a alegria que nós temos no nosso Salvador. Você está comigo? Diga amém. Eu quero pregar sobre um Deus que nos surpreende. O tema da mensagem de hoje é: Deus está pronto para nos surpreender. Não tem ninguém que quer ser surpreendido, não. Deixa eu pregar para esse lado. Deus está pronto para nos surpreender. Alguém crê nisso? E sabe o que é melhor? Para você que não crê nisso, fica mais fácil de Deus surpreender você. Baixas expectativas não significam que Deus vai deixar de ser o que Ele é, porque eu espero que Ele faça menos do que Ele normalmente faz. Deus não é do tamanho da minha fé, mas o que eu vou viver faz com que eu tenha uma experiência que é proporcional ao que Deus está sempre pronto para fazer. André, eu não entendi, ficou confuso, eu vou te explicar. Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que cura enfermos, é o Deus que liberta cativos, é o Deus que provê no tempo da crise, é o Deus que prospera mesmo quando todo mundo diz que não. Isso é quem Ele é. Agora eu vou acessar do quanto Ele pode e do que Ele é à medida que eu tenho expectativa que Ele faça. Uma igreja com uma expectativa natural não consegue experimentar os feitos de um Deus sobrenatural. Irmão, eu já tive a oportunidade de pregar em várias igrejas e eu já entrei em igrejas que me constrangeram pela fome, e eu já preguei em igrejas que me constrangeram pela ausência dela. Teve igrejas que eu já saí de lá perguntando por que me trouxeram aqui, porque do início ao final do culto não existe uma expectativa, nem uma fome para que Deus faça. Irmão, se a gente se reunir sem fome para que Deus faça, não tem nem sentido a gente se reunir. Fique em casa, coloca um documentário ou qualquer coisa do tipo, vai ter o mesmo nível de manifestação da presença que um auditório cheio de pessoas que creem em Jesus, mas não se movem como se crescem. A gente já falou sobre isso, as bases de um ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? É alguém que crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Como assim, André? Eu creio que Deus cura, mas quando a doença chega, eu me porto como se Ele não existisse. Eu creio que Deus provê, mas quando a crise financeira chega, eu me porto exatamente como alguém que se porta como se Ele não existisse. Qual o sentido, irmão, de uma crise financeira trazer na minha casa um desespero que é similar ao que acontece numa casa que não crê no Deus que eu creio? Qual é o sentido de uma doença trazer sobre a minha casa uma instabilidade que é similar, ou às vezes maior, do que traria numa casa que tem pessoas que não creem no Deus que eu creio? Faz sentido? Quando eu estava internado, e o médico que cuidou de mim está aqui, então ele não vai me deixar mentir sozinho. É só uma piada sem graça, no Brasil funciona. Bom, quando eu estava internado, irmão, eles queriam antecipar em alguns dias a minha alta. Pastor, você está reagindo muito bem, a gente deve te liberar uns 4, 5 dias antes. Eu falei, não tem como. Tô mentindo, cara? Não tem como. Eu preciso terminar os capítulos do livro. E cara, Deus está falando tanto comigo aqui. Ainda acho que faltavam 4 capítulos. Eu estou escrevendo um por dia. Eu preciso terminar esse livro, porque esse livro vai tocar e curar muita gente. Então entende, irmão, a maca de um hospital pode ser o cenário para o novo de Deus, ou pode ser o final da minha expectativa e da minha história. A maca é o cenário, como eu me porto é o que define. A fornalha era um cenário, como aqueles homens se portaram é que definiu a história. A cova dos leões era um cenário, homens foram estraçalhados ali, alguns viram leões fazerem jejum porque estavam ali. Fornalhas, irmão, estava tão aquecida que os soldados que levaram aqueles homens até aquele lugar foram queimados pela potência daquele fogo, aquecida várias vezes mais. Mas aqueles que confiaram no Senhor dançaram com Ele no meio do fogo. O fogo não é o problema, o fogo é o cenário. Os leões não são o problema, os leões são o cenário. Os gigantes não são o problema, os gigantes são o cenário. Você está comigo? São o cenário. Já preguei sobre isso. Se alguém não ouviu, guarda essa chave. Essa chave
pode sustentar o teu coração com esperança no meio de uma crise. Os gigantes e os problemas não são um problema. Os gigantes e o problema são só a plateia. O gigante viu, guarda isso, irmão. O gigante viu um exército inteiro recuar quando ele apareceu, mas ele não viu o que aconteceu depois que Davi chegou. Por quê? Porque a chegada de Davi foi o final da história dele. Ninguém perguntou para o gigante o que aconteceu. Davi se posicionou, that's it. Tem gigantes que ainda não saíram porque a gente ainda não se posicionou. Aquele gigante gritava: existe alguém no meio desse exército capaz de me enfrentar? A voz dele ecoava, era ouvida, todos sabiam que ele era. Mas depois que Davi chegou, aquela voz foi calada. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem vozes que não têm se calado contra você, porque alguns posicionamentos que você precisaria ter, você ainda não teve. Você acha que não tem vozes que vêm contra o nosso ministério, contra a nossa vida, contra a nossa história? Você acha que não tem momentos em que, se a gente der uma brecha, o desânimo entra? Você acha que não tem momentos em que o cansaço tenta parar? Você acha que é sempre fácil? Não, irmão, não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que seria fácil. E a verdade é que quanto mais a gente cresce, maior ficam os desafios, as tempestades, mais quente ficam as fornalhas. Mas a gente está diferente. O André de 15 anos atrás é diferente do André de hoje. Você é diferente de você daqui a 10 anos. Alguém está comigo? Diga amém. Então o tema da mensagem de hoje é: Deus está pronto para nos surpreender. Você pode declarar isso? Diga: eu creio que Deus está pronto para nos surpreender. Salmos 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não se pode abalar. Guarda isso, irmão. Você está comigo? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar. Mas não significa que o inferno não tente abalar. O fato de Deus não poder parar, do inferno não poder parar você, não significa que ele não tente. E tem muita gente confundindo a tentativa do inferno como se fosse uma ausência do cuidado de Deus. Pega isso, irmão. Deus se esqueceu de mim. Por quê? Porque eu estou vivendo uma crise. Irmão, não confunda a tentativa do inferno de te parar com a ausência do cuidado de Deus em proteger você. Deus nunca disse que o inferno não vai tentar te parar. Ele disse que o inferno não vai poder te vencer. É completamente diferente. É completamente diferente. O inferno tentou parar Jesus, mas Deus trouxe ele da morte. O inferno tentou parar Davi, mas Deus fez com que ele vencesse o gigante. O inferno tentou parar os apóstolos, mas até aqueles que foram decapitados, irmão, ainda hoje falam e estão na eternidade com Deus. Então entenda, o final de uma história natural não significa o final de uma história com Deus. Primeiro mártir da fé, existia uma glória sobre o rosto dele, a face dele resplandecia, porque a glória de Deus estava sobre ele. Aquelas pedras finalizaram uma história natural, mas a glória de Deus sustenta ele na eternidade até hoje. A Bíblia diz, irmão, que se a nossa expectativa em Deus é só para esses dias, de todos os homens nós somos os mais dignos de compaixão. A gente quer usar a fé como um amuleto para prosperar. Quantas igrejas que só pregam sobre um Deus de transbordo financeiro? Pastor, mas ele não é um Deus de transbordo financeiro? É, mas não acessa só isso do caráter dele. Ele é um Deus pleno. Tem igrejas que só falam de milagres de cura. Algumas delas você já deve ter visto em algum canal de televisão, você passa, é só cura. O problema é que quando eu conheço Deus como Deus que cura, mas não me apresentam Deus como Deus de relacionamento, eu começo a olhar para a igreja como uma farmácia, eu começo a olhar para o sangue de Jesus como um remédio, e eu só vou quando preciso. Deus não quer uma relação de uso com você, Deus quer um relacionamento com você. Eu tô doente, eu vou naquela igreja, lá tem cura. Eu tô falido, eu vou naquela outra igreja, lá eles têm uma campanha de empresários, tem muita gente que prosperou quando foi lá. Não coloque Deus numa caixinha. Ele é o Deus que cura, que restaura, que salva, que liberta, que prospera, que transforma, que nos guarda, que provê. E aqueles que confiam nele são como os montes de Sião.
Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona. Você pode declarar isso? Diga: a esperança não me decepciona. A minha fé não está firmada em homens nem em circunstâncias. Minha fé está firmada num Deus que é inabalável. Sabe uma coisa interessante? Eu queria compartilhar isso com você, que é um princípio fundamental da igreja, mas eu queria que você olhasse a partir dessa perspectiva. Quantos aqui creem que o diabo, ele é um derrotado? Levanta a mão, por favor. Acredito de verdade, ele é um derrotado. Amém. Irmão, o problema é que às vezes a gente está esperando que Jesus vença algumas coisas que a gente está enfrentando, quando na verdade a gente só precisava trazer a memória que Jesus já venceu até aquilo que a gente ainda vai enfrentar. Então pega isso. Quando eu estou com medo é porque existe uma dúvida: será que eu vou passar por essa situação? Será que eu vou conseguir vencer essa crise? Será que eu vou conseguir passar por isso? Irmão, toda dúvida é porque você ainda não sabe qual é o final da história. Mas o que sustenta a igreja e o que traz sentido para sermos quem somos, fazemos o que fazemos, é que nós cremos que Jesus venceu a morte, ressuscitou dos mortos, estabeleceu sobre nós, mediante o seu sangue, a vitória sobre o inferno, sobre o pecado, sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Então guarda isso, irmão. Uma dinâmica de fé que torna a nossa jornada mais constante é parar de se questionar se Deus vai vencer o que está se levantando, e é se lembrar que Deus já venceu até aquilo que ainda vai se levantar. Ele já venceu. A Bíblia diz que colocou sobre aquela cruz o escrito de dívida e fez de todo o inferno, principado e potestades, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A vitória já aconteceu, irmão. A vitória já aconteceu. Ei, olha para mim. A vitória já aconteceu. O problema é que teologicamente a gente sabe, mas na prática às vezes a gente não acessa essa segurança. Faz isso essa semana. Pastor, o meu negócio está quase falindo. Ei, irmão, o inferno já foi derrotado. Pastor, mas o que você me diz em relação a alguém que estava doente, não foi curado e faleceu? O Senhor recolheu para si. O que isso mudou no fato de Deus ser um Deus que cura e que ressuscita mortos? Ele continua também sendo Deus soberano, e a vontade dele, por mais que a gente não conheça, não entenda e não consiga discernir, ele continua sabendo o que é melhor para mim e para você. Os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são melhores que os meus. Eu entendi isso, irmão. Pastor, eu conheço pessoas que oraram. A gente perdeu um príncipe, cara, de Deus algumas semanas atrás, pastor Drummond Lacerda, um dos mestres que mais me ensinou sobre a palavra da fé. Oramos, confiamos, declaramos. Ele não foi curado. Deus não deixou de ser um Deus que cura porque o Drummond não foi curado. Existe algo na soberania de Deus, irmão, que a gente ainda não consegue acessar, mas na glória entenderemos. Jó está questionando a Deus por que algumas coisas estão acontecendo, e Deus tem um diálogo com Jó que eu acho incrível. Ele fala: Jó, eu até vou te responder algumas dessas suas perguntas, se antes você me responder algumas minhas. Isso é para quem acha que Deus não tem senso de humor. Fico imaginando Deus chamando: eu só estou aqui parafraseando, só estou aqui conjecturando. Isso não aconteceu, ok? Só daqui a pouco tem algum teólogo chato de YouTube que só cresce através de polêmica, falando: André Fernandes cria versículos da Bíblia. Imagina ele chamando lá os anjos, falando assim: aqui, vem cá, vamos ver como é que o Jó vai se safar dessa. Ô Jó, você está aí? Tô, senhor. Não estou entendendo nada. Tudo bem, meu filho, eu vou te explicar. Só tem uma condição: me responde agora algumas coisas. Tá bom, senhor, pode perguntar. De todas as perguntas que Deus fez para o Jó, mais do que 70% delas a ciência não conseguiu responder até hoje. Ele começa a falar sobre a criação, sobre tudo que ele estabeleceu, e uma das perguntas é tão poderosa. Ele fala: Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu estabeleci os luminares? Basicamente, no português claro, Deus está falando: Jó, se você não sabe de nada que eu fiz até aqui, não pergunta nem questiona o que eu estou fazendo a partir daqui. Eu sei o que eu estou fazendo.
Irmão, a gente precisa deixar Deus ser Deus. Ele sabe o que está fazendo. O problema é que a gente confia que Ele sabe o que está fazendo quando o que Ele está fazendo combina com o que a gente queria que Ele fizesse. Mas a gente questiona quando o que Ele faz não parece com o que a gente queria que Ele fizesse. Isso não é concordância, irmão. Olha para mim, eu quero pregar nessa manhã. Isso é conveniência. Concordância é quando eu concordo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. Conveniência é quando eu concordo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, desde que o que ele faz seja o que eu queria que ele fizesse. Deus, nós sabemos que o Senhor é soberano e sabe o que faz. Nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes que a gente questionou a Tua vontade ou encarou o Seu não como se fosse falta de cuidado. Nós celebramos cada porta que o Senhor fechou, Pai, não era para a gente entrar. Nós celebramos cada livramento que o Senhor nos deu. Nós celebramos cada aliança que o Senhor desfez. Nós celebramos cada não que o Senhor nos deu. Pai, o Senhor é um Pai bondoso que sabe o que faz. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Amém. O diabo é um derrotado. Deixa eu voltar nesse conceito. Então, uma chave para ter uma fé inabalável é, ao invés de ficar preocupado com qual vai ser o resultado da próxima luta, é sempre trazer à memória o resultado da última. Irmão, guarda isso. A sua segurança na jornada não está ligada à tua performance atual, está ligada à performance final de Jesus. Não é o que você faz hoje, é o que Ele fez há 2000 anos atrás. Por que eu creio que a minha família vai ser próspera e a gente não vai sucumbir? Por que eu creio que a graça de Deus não pode ser retirada? Por que eu creio, irmão, que quando eu pregar, palavras vão ser como flechas e pessoas vão ser tocadas? Não é pela minha performance do dia, nem pelo sermão da semana, é pela vitória da cruz. Deus me fez nele justiça de Deus. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu trago à minha memória a vitória que aconteceu no passado, porque ela é a minha garantia da vitória que Deus continua estabelecendo no meu presente, e ela é a minha segurança de que Deus continua sendo vitorioso no meu futuro. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma das linguagens que os judeus eles usam muito, mas naquela época ainda mais. É um estilo de linguagem de sempre fazer perguntas. Eles fazem muitas perguntas. Então, se você perguntar, por exemplo, cara, por que você não está? Por que você não veio ontem? A pergunta dele é, mas por que você sentiu minha falta? Estou dando um exemplo aqui. Tem sempre uma pergunta que tenta extrair de você o melhor. E existem algumas perguntas que, por mais que elas sejam perguntas, elas carregam em si mesmas as respostas. Essa indagação, imagina você no meio de uma crise, trazendo isso à tua memória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai tentar vasculhar, irmão, e você vai perceber que se Deus é por você, não tem nada nos céus, na terra ou debaixo da terra que pode ser contra você. Essas perguntas são para trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. É como o salmista está falando: eu elevo meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. O meu socorro vem no Deus que fez os céus e a terra. Então o que eu quero compartilhar com você, pega isso, irmão, é que tem muitas respostas que você não está tendo no momento de crise por conta de perguntas que você não está se fazendo em meio a elas. Quando vier a crise, feche teus olhos e se pergunta: se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso vai te dar confiança no Senhor. Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Em outro momento a Bíblia diz: se Ele nos entregou o seu único filho, não nos dará também com Ele, juntamente e de graça, todas as demais coisas? Eu fico imaginando eu num momento de crise, se eu questionasse Deus, por que eu estou no hospital? Deus fala na palavra: filho, se eu dei o meu único filho por você, você acha que eu também não vou te dar de graça todas as demais coisas? É como se Ele falasse: eu já provei até onde eu vou. Você ainda está perguntando? Eu já provei. Qual que é o limite para a criação? Quem é pai vai entender. Qual que é o limite de desapego da criação?
Qual que é o último nível? Irmão, você pode abrir mão de nação. Todo mundo que está aqui já fez isso. Você pode abrir mão de aliança. Alguns de nós, isso é loucura, tá? Só abrir um parênteses, não faça isso. Mas alguns de nós, por algum motivo, abriram mão de relacionamento com os pais. Pastor, mas o meu pai errou. É um mandamento com promessa. Ok? É um mandamento com promessa. Perdoe o seu pai e ame o seu pai. Mas ele me feriu. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente aqui que não consegue liberar e por isso que não consegue romper. Você está preso no velho, não fica com expectativa do novo. Fecha parênteses. Então entende isso, irmão. Cara, isso é muito poderoso. A gente tem que ter esse entendimento. Cara, a única coisa que a gente não é capaz de desapegar é de um filho. Você troca de nação, de aliança, você pode até ficar de mal com seus pais, você abre mão de patrimônio, mas é impossível a gente abrir mão de um filho. E o que eu acho poderoso, cara, é que a Bíblia não diz que Deus abriu mão do primeiro filho, não diz que Deus abriu mão do melhor filho, não diz que Ele abriu mão do filho mais velho. A Bíblia diz que Ele abriu mão do único filho, não tinha outro. Ele pega o único filho e fala: eu entrego ele para ter você de volta. Irmão, João 3,16, se a gente for traduzir na linguagem de hoje, João 3,16 está dizendo: porque Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a ideia de perder Jesus por um tempo, mas não aceitou a ideia de perder você para sempre. Isso é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou o seu único filho. Único. Não tinha reserva, não tinha backup, não tinha similar, não tinha outros. Ele pega o único e entrega para ter você. É por isso que essa afirmação, que vem logo depois de um questionamento, é tão poderosa. Ela fala: se Ele deu o único filho dele, não nos dará também, juntamente e de graça, todas as demais coisas? Você está comigo ainda? Diga amém. Então, irmão, conselho: viva a partir da vitória, não a partir das dúvidas. Confie no que a palavra diz e duvide das suas dúvidas. Isso é muito poderoso. Às vezes a gente duvida da palavra e confia nas dúvidas. É tão simples. A palavra diz que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Então é isso, irmão, that's it. Na palavra, na Bíblia, a gente acredita até na capa. Se tiver escrito lá, revisada e atualizada, eu acredito que alguém revisou e atualizou. Amém? Se tiver lá o CNPJ dizendo que ela foi impressa em Barueri, eu acredito, irmão, foi impresso lá. Quem dirá os fundamentos que ela carrega? Então eu creio no que a palavra diz e eu duvido das minhas dúvidas. Será que vai acontecer? Não, já aconteceu. Será que Deus vai fazer? Não, Ele já fez. Deus já está no meu futuro, só está esperando eu chegar. Será que vai se cumprir? Não, em Cristo já se cumpriu, eu só preciso acessar. Será que Deus pode? Ele pode todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que eu vou vencer essa doença? Não, eu não vou vencer. Jesus já venceu, certamente Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Alguém pode, pelo amor de Deus, celebrar esse amor furioso? Nós já fomos sarados. Nós já fomos sarados. Já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Já aconteceu. Você sabe qual é o papel de um pregador? Tem muita gente se perdendo, querendo criar novas revelações, um novo evangelho. Irmão, o nosso papel é só lembrar o que nunca deveria ser esquecido. Não venha com expectativa de que eu fale algo novo. Eu só estou aqui para lembrar do que a gente nunca pôde esquecer. É por isso que às vezes a gente se perde. Tem pregadores que se perdem porque chega num tempo, se o cara não tiver alegria em poder compartilhar isso, ele fala: cara, tem que ter alguma coisa nova, eu preciso ter alguma nova revelação. Não é possível que seja só isso. É tão simples que a gente fala: não, está complexo, deve ter alguma coisa. Eu entendi errado. É isso. Deus me amou de tal maneira que entregou o seu filho, e eu preciso corresponder esse amor para reinar com ele na terra e depois na glória. É só isso? Não, deve ter alguma outra coisa. Não tem. É isso. Deus amou você de tal maneira que entregou tudo que tinha para ter você de volta. E
quando você tem a revelação disso, deixa de ser menino e agora se torna um herdeiro com acesso a tudo. Romanos 12:2 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso é muito poderoso. Se a gente meditar só nesse versículo por um mês, todos os dias, você vai ver como que vai mudar muita coisa na tua jornada. Começa o teu dia com esses 3 pilares. Alegrem-se na esperança. Aí você pega 5 minutos e fica se alegrando na esperança. Deus me amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para me ter de volta. Eu sou dele, Ele é meu. Começa a trazer a memória o que te dá esperança. Deus é justo, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei. Deus é um Deus que me surpreende a cada dia. A paz dele excede todo entendimento. O cuidado dele me mantém num lugar seguro. Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aí você terminou de meditar na esperança, você persevera, irmão. Você persevera com paciência na tribulação. 5 minutos agora. Eu estou dando conselhos práticos, ok? Pode fazer parte do devocional de alguém aqui. Paciente na tribulação. Pai, esse não é o final da minha história. Eu não vou colocar um ponto final se o Senhor ainda está escrevendo. Eu creio que tem capítulos que eu ainda não vi, tem milagres que eu ainda não vivi, tem cenas que eu ainda não experimentei. Pai, eu creio e eu entendi. A minha história não é uma foto, a minha história é um filme. A minha crise não define quem eu sou, o meu momento não define quem eu sou. E eu vou permanecer de pé, eu vou permanecer confiante, eu não vou parar. Eu coloquei a mão no arado, não vou olhar para trás. Eu não sou como aqueles que, tendo começado, eles desanimam e se perdem. Eu sou daqueles que permanecem, são salvos. Aí depois disso você começa a perseverar em oração. Libera a palavra sobre o seu dia. Eu declaro o nome de Jesus, uma janela de milagres se abrindo sobre a minha casa. Eu declaro o nome de Jesus, o novo de Deus desenhando a minha história. Eu declaro o nome de Jesus, os meus inimigos se confundirão, virão por um caminho, por 7 fugirão. Eles se degladiarão. Eu vou estar no campo de batalha, mas nem vou precisar tirar minha espada. O Senhor é quem luta minhas guerras. Não vai ser fácil, mas eu sei o final da história. Vai terminar tudo bem. O sangue de Jesus já me lavou, o sangue de Jesus já me purificou, o sangue de Jesus já me justificou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou salvo, justificado, livre de toda condenação. Eu sou filho, cabeça e não cauda. Eu sou livre, livre, livre. Persevera na oração. Isaías 64. Eu falei que eu queria pregar hoje sobre esperança, irmão. Alguém está recebendo algo nessa manhã? Isaías 64. Bem que eu vi, Jesus. Muito bom. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, Senhor, que trabalha para aqueles que nele confiam. Em outras versões diz que trabalha para aqueles que nele esperam. É interessante porque vários deuses são cultuados em várias culturas, mas não tem nenhum Deus que se fez criação, que enfrentou a morte e que voltou para contar a história. André, você tem alguma coisa contra o Deus tal? Nada. Nada. Inclusive, se ele quiser voltar para conversar comigo, ele pode voltar. Ah, não tem como? Ah, entendi. Você tem alguma coisa contra Buda? Nada. Só que ele não voltou da morte para falar mais nada depois que foi. Você tem alguma coisa contra fulano ou beltrano? Nada. De verdade, eu não tenho nada contra. Mas só o Deus que eu creio voltou da história para falar com a criação, ascendeu aos céus e vai voltar para buscar aqueles que nele esperam. Essa é a nossa alegria, irmão. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa base de segurança. Ele volta, ele volta, ele volta. E falei, eu estou indo para o Pai. É necessário
Se não fosse assim, o Espírito não viria sobre vós. Permaneçam. Só que tem um homem naquela sala que, por sinal, abre parênteses, a sala foi invadida por Jesus sem que ele abrisse uma porta, ok? Ele transpassou a parede, chegou no meio deles, todo mundo: você voltou? Fico imaginando Jesus falando: eu falei que ia voltar. Não é louco isso? Ele fala: eu vou passar por isso. Aí quando chega a cruz, todo mundo desespera. Ele já tinha dito que passaria. Isaías antecede Jesus, já falava a respeito de coisas que não haviam acontecido. Salmos, irmão, tem uns salmos que falam: cães me rodeiam, cães me rodeiam, estão rindo de mim. Salmos. Jesus, que vem da linhagem de Davi, gerações antes, a palavra já falava a respeito do que ia acontecer. Então Jesus está vivendo o que a palavra já disse que ele viveria. Ele está passando pelo que a palavra já disse que ele passaria. Ele enfrenta a morte e volta para contar a história, e ele já disse que voltaria. E ainda assim a criação olha e fala: ué, você voltou? Ele fala: voltei. Mas é você mesmo? Um deles questiona. Ele fala: então vem e vê. As feridas ainda estão aqui. Aí Tomé coloca o dedo na ferida. Tomé sente a ferida e crê. E aí tem algo poderoso, irmão, que Jesus compartilha: felizes são os que creem sem ver. Felizes são os que creem sem ver. Então os céus se abrem, Jesus ascende aos céus, e a Bíblia diz, a minha e a sua, diz que os discípulos ficam olhando para os céus como se esperassem alguma coisa acontecer. E aí os anjos perguntam: por que vocês olham para os céus? É quase como se eles dissessem: o que vocês estão esperando? Vocês não entenderam? Agora é com vocês. Vocês são o Jesus que ficou na terra. Vocês são a esperança da glória. Vocês são, irmão, Paulo diz: um mistério que foi oculto por épocas e gerações, a mim foi dado a alegria de poder compartilhar. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Feche teus olhos, recebe isso, irmão. Cristo em nós, a esperança da glória. Os nossos filhos vão ter esperança na glória quando verem Cristo em nós. Nossa família, aqueles que questionam o fato da gente ser crente, como se ser crente ou evangélico fosse algum aferidor de valor, irmão. Não é porque a gente é evangélico ou crente, não é porque você é da Lagoinha ou ovelha do pastor André. Tudo isso é tão pequeno se comparado ao que de fato está acontecendo. A nossa família vai olhar para a gente e vai ver Cristo em nós. Isso vai se tornar a esperança da glória para eles. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Passeando pelas ruas de Miami, passeando pelas ruas do Brasil, passeando pelas nações. Cristo dos nossos filhos, a esperança da glória. Mudando a atmosfera quando eles chegarem. Lugares serão diferentes quando os nossos filhos chegarem lá. Salas de aula sendo cheias da glória de Deus. Por quê? Porque alguém que carrega a glória chegou naquele lugar. Mesmo que eles não tenham consciência teológica de tudo que carregam, existe um Espírito derramado sobre nós, e os nossos filhos manifestarão essa presença onde passarem. Nossos filhos como um bom perfume, nossa casa como um bom perfume, nossa igreja como um bom perfume, santo, agradável. Como a gente ministrou aqui durante o Flow Conference, Deus ele não ouve a adoração, Deus ele cheira a adoração. Nossa adoração sobe como um incenso suave e agradável. Cristo em nós. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: Cristo em nós, a esperança da glória. E é engraçado porque eu ia começar a pregar agora. Eu vou deixar para... Não, eu juro, aqui Deus está pronto para nos surpreender. Eu queria só estabelecer alguns fundamentos. Eu não sei se eu ministro isso à noite ou no próximo domingo, mas eu queria que a gente guardasse isso. Declara com autoridade:
Diga: Deus está pronto para nos surpreender. Eu recebi uma palavra que mudou a minha vida para sempre. Uma das pessoas que mais me ativou no ministério profético, ele falou: André, nunca esquece disso. O Espírito Santo sempre está pronto. Isso é muito forte. O Espírito Santo sempre está pronto. Não entendi ainda, André. Eu vou te explicar. Ele não precisa de um aquecimento para ser quem é. Ele não precisa de um preparo para manifestar quem é. Ele está sempre pronto. Eu acho que tem uma música: se pedimos, Jesus virá. Não tem uma... como chuva descerá. Irmão, eu quero que você tenha esse entendimento. O Espírito está sempre pronto. Eu fui ministrar no acampamento sexta-feira e, cara, era glorioso o ambiente que estava ali. Glorioso, glorioso. Eu confesso que eu não queria nem pregar, eu queria só receber. Aí eu preguei rapidinho e tinha algumas pessoas cansadas, já era meia-noite, sei lá, algumas pessoas cansadas já. E eu falei: ó, fica tranquilo, porque mesmo aqueles que não foram tocados pelo sermão vão ser tocados pela presença. A presença vai fazer algo novo nesse lugar. E aí, irmão, é quase como se fosse um interruptor que você liga. Por quê? Porque se o Espírito está pronto, a gente clama e ele vem. Ele está pronto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, se o meu povo clamar e se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que toda a resposta de Deus nessas palavras são uma reação de Deus a uma ação da terra? Clama e eu respondo. Se o meu povo fizer, é isso que eu farei. Tudo é possível ao que crê. Determinando tu um negócio, sedes firme, e a luz de Deus brilhará sobre os teus caminhos. Está lá em Jó, se não me engano. Então a palavra está dizendo: você se posiciona e crê, e clama, e pede, e ora, e declara. O Espírito está sempre pronto para fazer. Você está comigo ainda? Então é isso que a gente vai fazer agora no final desse culto. E Deus vai batizar algumas pessoas aqui com fogo. Irmão, Deus vai aquecer o teu coração. Deus vai aquecer o teu coração. Você não vai conseguir se saciar com nada menos do que a presença dEle. Deus vai começar a aumentar a tua expectativa em toda reunião. E eu não estou falando de culto evangélico, eu estou falando de encontro de filhos, ok? Você vai para uma célula, um GC, você vai orar na tua casa, você vai fazer o teu devocional, você vai entrar nesse ambiente com uma expectativa. Deus vai falar comigo, o Espírito está pronto. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Pregar hoje de forma bem objetiva, por isso eu preciso de toda a sua atenção, ok? Galera que está aqui embaixo, galera que está aí na galeria, flui comigo porque eu quero compartilhar algo hoje que tem a ver com tudo aquilo que a gente sonha se tornando realidade. O tema de hoje é Start, Pause e Stop. Eu quero falar sobre discernir o tempo e a estação de todas as coisas. Eu percebo que algo que tem frustrado os projetos e sonhos de muitos de nós é porque a gente tem dificuldade às vezes de discernir o tempo e as estações para os projetos de Deus. Sabe? Eu estava esses dias no Next Club. Tem algum jovem casado aqui? Jovem casado. Você não é tão jovem, né? Vamos falar a verdade, Filipão. Jovem mesmo casado. Ela pensou tipo assim: se o Felipe é velho, o Rafa, então não vou nem levantar a mão. Não, tô brincando, gente. Tem algum jovem casado? Mais algum? Tem mais alguns ali atrás. E a gente estava no Next Club esses dias. Foi um encontro dos jovens casados e
eu puxei um tema lá que era programa de índio. Alguém que já passou por algum programa de índio, gente? Fala a verdade. Eu acho que quem é casado passa 3 vezes mais, né? Ou quem é namorado passa muito mais. Galera que está sentada aqui, vou pedir só um pouquinho de silêncio. Bom, e aí eu estava compartilhando alguns programas de índio e eu percebi que eu e Kezinho, eu acho que a gente merecia a coroa de os reis do programa de índio. Que ninguém tem tanto programa de índio na história do casamento como eu e ela. O nosso maior programa de índio começou no nosso aniversário de casamento. Só para você entender. A gente fez 1 ano de casado. Kezinha casou muito nova, 17 anos, eu casei com 20. E a gente falou, pô amor, vamos viajar, vamos para algum lugar legal, vamos conhecer lugares novos, para a gente celebrar 1 ano. O primeiro ano de casado para a gente foi o mais difícil. E a gente estava na dúvida, a gente pensou em ir para Paris, a gente pensou em ir para Roma, a gente pensou em ir para Grécia, mas a gente escolheu Friburgo. Tava quase ali e tal, era um pouco mais caro, mas a gente achou que valeria a pena a experiência. Alguém conhece Friburgo aqui? É a mesma coisa aqui, Roma, Grécia, mesmo programa. E aí eu boto Kezinha no carro, a gente vai para Friburgo. E quando chega lá em Friburgo, não tem muita coisa para fazer. A gente fez Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. A gente foi atrás do que o guia turístico dizia que era bom lá no mapinha. E aí ele estava dizendo que tinha um lugar legal chamado Caminho do Negro. Eu falei, bom amor, deve ser fantástico, pô, Caminho do Negro, está dizendo que tem esculturas aqui, o cara fez esculturas em pedra. E aí entramos, a gente tinha um carro 2 portas na época e tal, a gente entrou. E aí daqui a pouco acabou o asfalto e Kezinha falou assim, amor, eu estou sentindo que já passamos do lugar. E você que é homem, você sabe que um homem nunca está errado quando está dirigindo, né? Eu falei, não amor, fica tranquilo, como se eu já tivesse ido lá várias vezes. Não, fica tranquilo, Caminho do Negro aqui, pô, tá chegando. E acabou o asfalto, começou a estrada de chão, acabou a estrada de chão, começou a estrada de chão com buraco. Acabou a estrada de chão com buraco, começou uma estrada com crateras. E do nada o nosso carro atola. E aí Kezinha olha pra mim com aquela cara óbvio, do tipo, eu te falei que ia dar errado. E a gente sabe, quando você está indo para um programa de índio, no seu interior existe uma convicção de que alguma coisa vai dar errado. Você sabe que vai dar errado, mas você insiste. E aí eu falei, amor, olha só, fica tranquilo, o carro atolou, mas eu vou ligar a ré, eu vou engatar a ré, e eu vou tentar sair de ré, porque é uma marcha mais forte e tal. Só tem um problema, aqui atrás tem uma vala, e se eu não conseguir sair direito, o nosso carro ele pode entrar numa outra vala, mas a gente já está na vala. Então, pode ser. E ela falou, não, beleza, você sabe o que você está fazendo. Eu falei, não, claro, está tudo certo, está tudo sob controle. E eu engatei a ré, eu saí com o carro do buraco e eu parei na vala. Mas foi engraçado, Zizu, que não foi qualquer vala não. O carro entrou com as 2 rodas na vala e a gente ficou assim, ó. Aí eu olhei para a Kezinha e falei, amor, não deu certo, eu vou tentar pedir ajuda. Eu desci do carro, não tinha nada perto, nada, diante de Deus, nada vezes nada. Até que eu achei uma casa... Cara, parece que é brincadeira, não estou exagerando. Talvez se eu estiver exagerando, eu estou exagerando para menos. Tinha uma casa com uma Blazer parada. E eu falei, amor, Deus mandou a provisão, cara. Tem uma Blazer ali, vai tirar o nosso carro do buraco. E aí, batendo palmas, ninguém abria. Toquei a campainha, ninguém apareceu. Eu falei, amor, eu vou bater na porta. Às vezes o cara está dormindo. E quando eu entro no quintal do cara, daqui a pouco começa a vir um monte de cachorro atrás de mim. E eu lembro que eu falei para a Kezinha, amor, entra no carro. Eu saí correndo, entrei no carro. Eu falei, cara, a gente está perdido no meio do Caminho do Negro, o carro está atolado na vala, não tem ninguém perto, a única casa que a gente acha, vem um cachorro atrás da gente. E aí, para resumir, depois a gente viu que tinha um propósito de Deus. O cara que foi rebocar a gente estava desviado, pediu para que eu orasse por ele, aceitou Jesus no meio do mato. Mas até a gente entender que era um projeto de Deus, foi um dos maiores programas de índio que a gente já passou. E aí depois a gente ficou em busca de um hotel, a gente entrava em um hotel pior do que o outro. E a noite foi passando e as opções foram diminuindo. Até que eu falei com o Kezinha, amor, eu vou tentar o último hotel. E se a gente não conseguir, a gente volta para casa. A gente já estava cansado, sem dinheiro, já estava triste. E a gente entra nesse hotel, era uma espelunca escura, cheia de mofo nas paredes, papel de parede antigo. E aí o rapaz foi mostrar o quarto para a gente, o elevador era gigante. E aí Kezinha falou assim, amor, por que esse elevador é tão grande? Aí o rapaz, muito solícito, ah não senhora, porque aqui era um abrigo de idosos e precisava entrar com a maca para retirar alguns que faleciam.
Kezinha, eu só lembro de Kezinha apertando minha mão, falou, não vou ficar aqui, né, nem a pau. E aí a gente saiu daquele maravilhoso aniversário de 1 ano de casamento. Agora é interessante porque essa semana um amigo veio compartilhar sobre um outro programa de índio fantástico. Felipe Weissman veio falar sobre algo incrível. Para resumir bastante, a gente entrar na palavra, Felipe falou que foi convidado, foi o casamento do seu sócio, né? Isso dá até um quadro, né? O casamento do sócio. O casamento do sócio dele foi numa fazenda, num lugar muito distante. E aí ele pegou a estrada, só que só tem um problema, ele pegou a estrada errada. Não sei se você sabe, se você pega uma estrada que vai para um caminho diferente do que você quer chegar, você não chega lá. É o que acontece normalmente, foi o que aconteceu com ele. Ele pegou uma estrada diferente, fez algumas horas a mais de estrada, e aí ele chega correndo na cidadezinha de interior. Quando ele chega na igreja lá, foi numa igreja católica, tinha um padre e algumas pessoas sentadas, e aí ele chegou e falou assim, pô padre, que bom que eu cheguei, aqui que é o casamento do fulano, da Beltrano. Aí o padre, é sim, só que foi 40 minutos atrás. Aí ele falou, pô, mas e a festa? Não, a festa já começou, eles foram para a festa. E aí o Felipe, ele fez o que todo homem faz, Marcela, fica tranquilo porque eu sei onde é o caminho. O problema é que a festa estava a 2 quadras da igreja, e ele jurava que a festa era na fazenda do sócio dele, a 50 quilômetros da igreja. Aí para resumir bastante, né, filhão, para não te expor muito, você andou 50 quilômetros para chegar na fazenda e descobrir que o casamento era do lado de onde você estava. É basicamente isso. Ah, era 700 metros do hotel que você estava, a festa, beleza. E eu fiquei essa semana pensando sobre alguns programas de índio, e sabe o que eu percebi? Todo programa de índio, a gente tem uma percepção de que vai dar errado, mas a gente insiste, a gente quer participar disso, a gente quer ir até o final. E é interessante porque na nossa vida não é diferente. Tem momentos que a gente sabe que não vai dar certo, tem relacionamentos que a gente sabe que não vai dar em nada, tem amigos que a gente sabe que não vão acrescentar em nada, tem pessoas que a gente caminha que sabe que não edificam a nossa fé, mas a gente insiste em acreditar que vai dar certo. Discernir as estações e os tempos significa discernir o que é bom para você naquele tempo e o que não é. Você quer ter uma vida incrível? É simples, é só você viver segundo a direção e o governo do Espírito Santo, porque Ele te leva para onde Ele quer, a vontade dEle é feita e não a sua, os projetos dEle se realizam e não os seus, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre discernir os tempos e as estações, amém? Sabe, Eclesiastes 3 fala muito bem sobre isso. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1 até o 8. Diz assim, galera, acompanha comigo aqui. Para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de destruir, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, há tempo de abraçar e também tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir. A Bíblia diz que tem tempo até de desistir, sabia disso? Desistir não é algo ruim. A questão é do que você tem desistido. Todas as coisas são boas, depende se é um propósito de Deus para nós ou não. Se é desistir de um namoro que não vai dar em nada, isso é incrível. Se é desistir de um namoro que só tem feito com que você caia e se sinta mal e se afaste do teu chamado, é a melhor coisa que pode acontecer com você. Se é desistir de um trabalho que você só está nele para agradar talvez os seus pais, mas aquilo fere todos os dias que você se levanta e se arrumar para ir, fere os teus chamados, os teus sonhos, a sua esperança, desistir talvez desse trabalho possa ser libertador. Desistir do que Deus desistiria é maravilhoso, e aceitar aquilo que Deus aceitou também. Há tempo para todas as coisas, acompanha comigo, Eclesiastes 3, se eu não me engano a gente estava no 6. Há tempo de procurar e há tempo de desistir, há tempo de guardar e há tempo de jogar fora.
há tempo de rasgar e há tempo de costurar, há tempo de calar e há tempo de falar, há tempo de amar e há tempo também de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sabe, se a gente fosse pegar esses 8 versículos que Eclesiastes fala sobre a importância de discernirmos os tempos, a gente poderia ficar a noite inteira falando o quanto é importante discernir, porque a coisa certa no momento errado se torna errada também. O nosso grande desafio não é mais saber o que é certo e errado. Você está na igreja já há algum tempo, você já sabe qual é a vontade de Deus, ou pelo menos parte dela, você sabe em parte o que agrada o coração de Deus, você sabe em parte qual é o teu chamado, qual é o teu propósito. Eu não precisaria vir aqui todas as noites e falar que transar antes do casamento fere a tua santidade, você já sabe disso. Eu não precisaria todo sábado aqui falar que deixar de dizimar, por exemplo, é algo que você deixa de honrar um princípio que traz bênção sobre você. A gente já sabe disso. A grande questão não é aquilo que a gente sabe a respeito das coisas de Deus, mas a grande questão é aquilo que a gente vive ligado às coisas de Deus. O que eu sei, se não é prático, é só informação e conhecimento, mas o que eu vivo, isso é manifestação real do que eu sei. Uma geração cheia de informação é uma geração que tem opinião sobre todas as coisas. Uma geração cheia de revelação de quem Deus é uma geração que muda todas as coisas. E a gente não foi chamado para ter informação. Na boa, informação, qualquer jovem hoje em qualquer lugar do mundo tem, e muito mais do que a gente. Todo tipo de informação. Eu participei essa semana de 2 programas de TV, e um deles eu pude perceber um paralelo muito claro. Tinha alguns convidados ali, e você percebe quando alguém é cheio de informação, e você percebe quando alguém é cheio de revelação. Um dos convidados, e eu estou falando abertamente porque não estou nem citando qual é o programa, ele falava com tanta propriedade a respeito das coisas de Deus, mas eu não sentia verdade fluindo dele. Eu não estou aqui para julgar se existe ou não, mas você sente algo diferente quando alguém fala o que vive. Você percebe que aquilo é real, você vê brilho no olhar dele. Quando alguém fala de Jesus e aquilo ali faz parte dele completamente, você percebe que o semblante dele muda, o rosto dele muda, o ambiente muda. É engraçado porque no intervalo do programa, a gente começou a falar um pouco sobre Jesus. E eu citei para um dos convidados, um pastor, eu falei: pastor, é interessante porque de tudo isso que a gente está falando, a gente vê que em Hebreus 11... nenhum dos heróis da fé pôde ver a manifestação da promessa que eles aguardavam. A gente já nasce debaixo dessa realidade. Jesus Cristo viria, mas para cada um de nós sabemos que Ele já veio. Eles aguardavam um Cristo que morreria por eles, mas nós sabemos que Cristo já morreu por nós. Eles aguardavam um Cristo que ressuscitaria, mas aquilo que antes era só uma promessa para nós já é real. Jesus Cristo ressuscitou. E eu comecei a falar um pouco no intervalo do programa, e ele falou assim: cara, eu estou todo arrepiado, o ambiente mudou completamente. E eu falei: pastor, é porque a gente deixou de falar de informação e a gente passou a falar de Jesus, as coisas mudam. Eu não estou preocupado, meu irmão, que a gente seja uma geração e uma igreja mais cheia de informação teológica, mas o meu desejo é que quando as pessoas tiverem contato com a gente, elas saiam completamente apaixonadas pelo Deus que a gente se apaixonou. É disso que eu estou falando. Eclesiastes fala exatamente sobre isso, sabe? Discernir o tempo de todas as coisas não está ligado ao que você conhece, mas àquilo que você aplica no seu dia a dia. É muito simples discernir se uma amizade te abençoa ou não. É só você parar para analisar como você fica depois de caminhar um tempo com ela. Quais são os seus pensamentos depois de você passar um tempo com alguns amigos? Será que eles te aproximam dos pensamentos de Deus ou te afastam dele? Como é que fica o teu coração quando você vai para o teu trabalho? Será que você chega todos os dias alegre, entendendo que aquilo é parte do teu chamado, ou aquilo ali te oprime, te deixa triste, porque você sabe que isso te distancia? É muito simples. Você quer discernir se está vivendo a vontade de Deus? É só você buscar um testemunho interior, vem de dentro para fora. Jesus disse que a parte do inferno, a única coisa que a gente pode esperar é que ele tente nos destruir, nos roubar,
mas da parte de Deus, a única coisa que nós podemos esperar é que da parte dele venha vida de Deus sobre nós. A vida de Deus não traz confusão, a vida de Deus não traz engano, a vida de Deus não traz dúvida, a vida de Deus não traz para você uma realidade que te oprime. A vida de Deus é muito diferente disso. Ela te exalta, ela te renova, ela te transforma, ela coloca você no centro da vontade dela. Essa é a vontade de Deus. Quer discernir se o que você está vivendo é uma estação certa? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eclesiastes 3 é incrível, a gente podia ficar meditando durante alguns sábados sobre ela, sabe? Jesus em todo tempo, ele discernia os tempos e as estações. Olha só que interessante. Se dependesse de Maria, Jesus teria começado o seu ministério antes da hora. Se dependesse de Pedro, Jesus teria abortado o projeto da redenção. Maria chega para Jesus e diz: filho, existe uma festa e os noivos precisam que você faça algo. E Jesus diz: mãe, não é chegada a minha hora. Mulher, não é chegada a minha hora. Jesus não se movia por emoções, Jesus se movia por uma convicção de quem ele era e o que ele estava fazendo ali. A gente não pode julgar Maria, porque Maria não tinha um entendimento pleno a respeito do chamado de Jesus. Ei, preste atenção. Você não pode julgar o seu pai se ele não entende plenamente o teu chamado, porque a você foi revelado o porquê você nasceu. O problema é que a gente fica sempre esperando que pessoas ao nosso redor motivem a gente. Talvez eles não tenham ideia do porquê você foi chamado e da grandiosidade do teu chamado. Às vezes a gente fica triste porque um líder de GC não motiva tanto, ou porque um pastor não motiva tanto. Ei, preste atenção. Não existe motivação maior que a gente necessite do que ler o que Jesus fez por nós. Isso traz convicção. Jesus se movia por elas, não pelas emoções. Se dependesse de Maria, Jesus teria começado de forma prematura o seu chamado, o seu ministério. Você acredita de fato que Jesus não tinha poder para curar, talvez desde os 15 anos de idade? A Bíblia diz que Jesus é o próprio verbo que se fez carne, o Filho de Deus que habitou no meio de nós. Você crê de verdade que ele não tinha poder para mudar as realidades ao redor dele desde pequeno? Eu creio que em Jesus havia tanta vida de Deus, poder de Deus, unção de Deus, que desde pequeno já era suficiente que coisas sobrenaturais se manifestassem através da vida dele. Mas Jesus entendeu que era necessário aguardar o tempo de Deus. A gente se frustra porque às vezes a gente quer antecipar algo que não está no tempo certo para acontecer. E sabe qual é o grande problema? Às vezes a gente até consegue que aconteça, mas a gente se frustra porque dura pouco e às vezes até acaba. É como aquela história do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu sobre a areia. Quantos conhecem essa passagem? Olha que interessante, a Tal uma vez compartilhou uma reflexão e aquilo mexeu muito comigo, preste atenção. O homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia, os dois tiveram a alegria de ver a obra concluída. Vocês concordam comigo? A Bíblia não diz que um tentou construir e parou pela metade, não. A Bíblia diz que ambos construíram completamente as suas casas. O problema não estava se eles conseguiram construir ou não. O problema estava na fundação, quando os ventos fortes vieram. O que eu quero te dizer é o seguinte: a gente, quando antecipa um projeto ou faz algo que não é da vontade de Deus, a gente pode até ter a alegria de realizá-lo. A questão não está se a gente se alegrou em vê-lo pronto, a questão é quanto tempo ele vai durar. O homem que edificou sobre a areia, ele se alegrou em ver a casa pronta. A minha pergunta é: onde é que está a casa dele depois que os ventos fortes vieram? Você pode até se alegrar em antecipar sonhos de Deus, você pode até se alegrar em gerar sonhos que não são de Deus, você pode até postar fotos mostrando que aquela é a plena vontade de Deus, mas aquilo que é de Deus é bom, perfeito, agradável, e o seu propósito é eterno e dura para sempre. Uma geração que discerne os tempos e as estações não se move pelas emoções, mas se move por uma convicção do porquê foi chamado. Se dependesse de Pedro, Jesus teria abortado o projeto da redenção. Jesus compartilha com os discípulos: olha,
é chegado o meu tempo e dentro de pouco tempo eu vou ser crucificado e morto, eu vou ser traído por um de vocês. E Pedro chega para Jesus e diz assim: mestre, a gente não vai deixar que isso aconteça, é impossível que a gente entregue você ou que a gente permita que você seja vendido. E Jesus diz: apartai-vos de mim, aparta-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que o que ele veio fazer na terra só teria sentido quando se cumprisse plenamente a vontade de Deus. Jesus poderia ter ficado feliz em ver parcialmente a vontade de Deus ter se cumprido. Sabe, Pai, afasta de mim esse cálice, eu vou parar por aqui, eu fiz 3 anos e meio de ministério, as pessoas vão falar a respeito dos meus milagres durante toda a história, eu curei pessoas, eu curei enfermos, e talvez assim seja o nosso posicionamento quando a gente começa a ver algumas coisas acontecendo. Bom, eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já fiz bastante coisa, mas existe mais de Deus para ser feito através de nós. Jesus entendia que só seria pleno quando fosse consumado. Então ele diz: Pedro, eu te amo, eu estou conjecturando aqui, eu te amo, mas não se coloca diante do projeto de Deus para mim. Pedro, eu te amo, eu caminhei contigo e eu compartilhei coisas do meu coração, mas não tenta afastar de mim o cumprimento do projeto de Deus. Aparta-te de mim, Satanás. Sabe, quando a gente dá mais atenção à direção de quem está perto do que o próprio Deus, a gente pode abortar os sonhos de Deus ou tentar antecipá-los para vivê-los antes da hora. Jesus levou muito a sério o tempo de preparo. É interessante porque uma coisa que eu tenho visto com cada vez mais frequência são teólogos e filósofos das redes sociais. No WhatsApp tem demais. Eu estou em todos os grupos de WhatsApp do Next, então eu vejo muita coisa. Agora, eu estava conversando com um pastor amigo, pastor Vitão, que era da Savassi, está com a gente aqui, e eu falei: Vitão, eu acho incrível, cara, ver jovens se levantando e tendo ministérios relevantes. Só tem algo que me preocupa, é quando a gente começa a falar sobre coisas que a gente ainda não viveu, é quando a gente começa a exortar sobre coisas que ainda não foram afetadas, é quando a gente começa a tentar trazer para pessoas reflexões em que a gente ainda não parou para refletir. Preste atenção, eu tenho 28 anos e eu tenho muita coisa para aprender, mas quando eu falo que Deus traz provisão, é porque eu passei escassez na minha casa e Ele proveu. Quando eu falo que Deus traz libertação, é porque eu era cativo e não tinha nenhum projeto que valesse a pena em mim, mas Deus trouxe os projetos dele de volta à vida e me restaurou. Quando eu falo que Deus salva, é porque hoje eu e a minha casa foram salvas por Ele. Quando eu falo que Jesus transforma, é porque eu tenho visto a transformação dele na minha casa. Ei, preste atenção, Jesus não está preocupado que se levantem teólogos e filósofos de WhatsApp. A minha pergunta é: quando é que a gente vai se levantar e a gente vai trazer para a nossa geração a manifestação daquilo que a gente crê? A sua faculdade está aguardando a manifestação do poder que existe dentro de você. A sua família está aguardando a manifestação do poder que existe dentro de você. Eu não quero encher, meu irmão, o teu coração de expectativas pautadas em emoção. Eu estou falando o que a própria palavra de Deus diz a seu respeito. Toda a criação aguarda ansiosamente a sua manifestação como filho. Aleluia. Aleluia. Eu li algo no livro do pastor Drummond que eu fiquei meditando essa tarde inteira. Eu quero compartilhar para que você reflita nisso também. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Você pode repetir comigo? Diga assim: a plenitude de Deus está me esperando crescer. Não existe dúvida se ela vem. Amém? A pergunta é: quando é que eu vou estar preparado para recebê-la? Uma geração madura, cara, eu creio nisso. Nós somos uma geração cheia da vida de Deus, uma geração que diz não para o pecado, uma geração que não tem crise de identidade, uma geração que sabe para que foi chamado, uma geração que discerne o tempo de começar algo, o tempo de parar algo, o tempo de desistir de algo. Nós somos essa geração. Eu já estou quase finalizando, mas eu quero te convidar a refletir comigo sobre 2 passagens interessantes demais, e eu me vi nelas. A primeira fala a respeito de Jesus entrando no barco, preste atenção, e dizendo para os discípulos: olha, é necessário que a gente vá até o outro lado do rio. Jesus declarou: nós vamos ao outro lado, e foi dormir. Só que enquanto Jesus dorme, vem uma tempestade,
E os discípulos estavam dormindo ou estavam acordados? Dormindo ou acordados, gente? Os discípulos estavam acordados e desesperados. E Jesus estava completamente tranquilo dormindo. Jesus dormia porque ele havia declarado que vamos chegar do outro lado. Então havia no coração dele uma convicção: nós vamos chegar do outro lado. Existe uma outra passagem que é completamente diferente. Jesus com os seus discípulos no Getsêmani, preste atenção. E ele sabe que está bem próximo da hora dele ser crucificado. E ele diz aos discípulos: olha, eu preciso que vocês permaneçam acordados. Orem comigo e intercedam comigo. Jesus desce do monte e os discípulos estão dormindo. Quando eles deveriam descansar na vontade de Deus, eles estavam acordados, tentando fazer com a força do próprio braço. Quando eles deviam se posicionar diante da direção de Deus, eles estavam dormindo, esperando que algo acontecesse. Ei, Deus não chamou a gente para dormir enquanto temos que nos posicionar, nem para tentar descansar em momentos de batalha. Mas preste atenção: se Deus te liberou a algo, descanse nas promessas dele. Da mesma forma, se Deus te chamou para empreender algo, meu irmão, não descanse até que isso aconteça. Existe um dos salmos de Davi, que Davi está sendo perseguido por Saul, ele está no meio do deserto, Saul está preocupado com o trono, enquanto Davi está preocupado em trazer a presença de Deus, trazer a arca para o centro do povo. E nesse salmo ele diz o seguinte: Deus, eu te faço uma promessa, Senhor, eu não descansarei, eu não entrarei na minha tenda e eu não fecharei os meus olhos, enquanto não trouxer de volta a tua presença ao centro do povo. O que Jesus espera de nós é que a gente descanse quando Ele manda descansar, e que a gente batalhe quando Ele espera que a gente venha batalhar. Amém? Glória a Deus. Sabe, a vida é instável, mas a gente não precisa ser. Abra comigo a sua Bíblia em Atos 2. Fala sobre o revestimento de poder que veio sobre a igreja. Atos 2, eu amo essa passagem porque é aqui que nasce a nossa história como igreja. Jesus pede para que eles permaneçam até que venha do alto o revestimento de poder. E diz assim: chegando então o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Então eles viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ei, preste atenção. Flua comigo, por favor, nessa revelação, preste atenção. Jesus pede para que a igreja permaneça até que venha revestimento de poder, porque quando o Espírito Santo vem sobre eles, 3 coisas maravilhosas acontecem. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente tem a revelação da nossa identidade. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, a gente tem liberação de autoridade. E quando o Espírito Santo vem, começa então a manifestação do propósito. Preste atenção. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles passaram a entender quem eles eram e para que foram chamados. O propósito deles se conectou ao coração de Deus. Quando o Espírito Santo veio, a autoridade veio sobre eles, porque a partir daquele dia eles sabiam que eles eram: nós somos a igreja do Deus vivo sobre a face da terra. Quando o Espírito Santo veio, eles souberam a autoridade que eles tinham. Por onde nós passarmos, enfermos serão curados, cativos serão libertos, o reino vai se manifestar, cadeias vão ser destruídas, correntes vão cair por terra. A autoridade. E a terceira coisa, propósito. Ali, com a vinda do Espírito Santo e a direção e o governo do Espírito em tudo que eles fizeram, o propósito que Deus sempre teve para a igreja passou a fazer sentido, porque discípulos que só esperavam a restauração do reino terreno de Israel passaram agora a esperar a manifestação do reino dos céus sobre a terra. Você quer discernir tempos e estações? Tem uma vida no Espírito, porque é Ele quem direciona em todas as coisas. Você quer saber qual é o sonho de Deus para você? Tenha uma vida no Espírito, porque Ele vai falar em alto e bom som sobre o teu coração.
É para isso que eu te chamei, é isso que eu espero de você, é nesse lugar que eu quero te enviar, é isso que eu quero que você faça, essa é a minha expectativa, é para isso que você foi feito, isso é quem você é em mim. Esquece as mentiras do diabo a teu respeito, eu vou te falar quem você é, eu vou te falar do que você é capaz, eu vou te falar para onde você vai. Tudo isso só vem através de uma vida no Espírito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, diga comigo: eu entendo a minha identidade, eu recebo autoridade e eu compreendo o meu propósito. Aleluia. Discernir tempos e estações. Cara, eu vi algo essa semana que eu fiquei impactado demais. Preste atenção. Pode acender as luzes, por favor, preste atenção. Você sabia que o bebê, ele não ama a mãe? Sabia disso? O bebê não ama a mãe, porque o bebê ainda não tem convicção de quem ele é e de quem a mãe é. O bebê não tem percepção ainda dessa relação. O que o bebê ama é o leite. Ei, preste atenção. O que o bebê ama é o leite, porque um bebê se move segundo as suas carências e necessidades. Se você entender essa revelação, diga comigo: um bebê se move segundo as suas carências e necessidades. Pode acender as luzes, por favor. O bebê não sabe ainda quem ele é e quem a mãe é. O bebê só sabe que ele precisa de leite e ele vai atrás do cheiro do leite. Aí o bebê começa a crescer e ele começa a entender então quem ele é um indivíduo, e ele começa a entender que aquela pessoa que o amamenta é alguém que o ama demais. Ele começa a entender que existe uma relação entre eles. E aí esse bebê começa a se tornar uma criança, e aí sim ele entende: eu não amo só o leite que essa pessoa me dá, mas eu amo quem ela é. Ela cuida de mim, ela me guarda, ela me amamenta. Ei, preste atenção. O bebê se move segundo as suas carências e necessidades. Mas chega o tempo que o bebê se torna adulto, e aí ele começa a ter percepção de que ele é filho, e que aquele indivíduo que cuida e alimenta e guarda é mãe. Então ele passa a não mais se mover segundo as carências e necessidades, mas ele passa a se mover segundo quem ele é e quem ela é. Aleluia, isso é poderoso, isso é libertador, presta atenção. Uma geração que não teve a revelação ainda de que é filho, e que não teve ainda uma revelação de que Deus é pai, vai se mover sempre segundo as suas carências e as suas necessidades. Só que chega um tempo, meu irmão, que você percebe que não é mais por leite que você quer a presença dele, mas é por quem ele é para você. É por quem ele é para você. Celebra ele, meu irmão. Se for para ele, pode aplaudir mais forte. Quando não temos consciência de quem nós somos, nós nos movemos por carências. Sabe por que tem tantas jovens frustradas com o relacionamento? Porque buscaram no outro suprir as carências que só Deus poderia suprir. Sabe por que eu vejo tantas meninas se frustrando porque se entregaram antes da hora? Porque existem várias justificativas, sabe? Eu não tive a presença do meu pai em casa, então, sem perceber, eu tenho a necessidade de uma figura masculina. Ei, preste atenção. Você é filha, você não se move por carência. Ninguém pode suprir o vazio que está no teu coração. Eu não sei qual é a sua carência, eu sei quais são as minhas, e hoje eu entendo que só Deus é capaz de supri-las. Mas para isso eu precisei entender quem eu era. Preste atenção, Paulo diz muito bem sobre isso. Ele diz: olha, eu aprendi a ser completo em toda e qualquer situação. Ou seja, eu não me movo mais pelas minhas carências, pois eu aprendi a viver em meio a elas. Eu me movo agora pelos meus propósitos. Quando você sai dessa zona de se mover pelo que você é carente, você passa a se mover pelo propósito que te chamou. Ei, filho, geração
do avivamento, geração que vai manifestar a glória de Deus, geração que vai passar em milagres vão se manifestar, geração que vai manifestar o poder salvador. Ei, nós não nos movemos por carência, mas pelo propósito, e eu quero trazer à existência hoje qual é o propósito pelo qual a sua existência está firmada. Por que você está de pé? Por que ainda tem sangue pulsando em você? Por que você ainda respira? Por que ainda tem expectativa no teu coração? Porque existe um propósito de Deus a ser cumprido e só você pode fazer isso. Aleluia. Abacuque 3,17 fala muito bem sobre isso. Fala sobre alguém que não se move pelas carências. Ele diz, sabe, mesmo que não floresça a figueira, e mesmo que não haja uvas nas videiras, mesmo que falhe as safras de azeitona, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Ei, preste atenção, eu quero encerrar essa ministração te dizendo algo. Se você não recebeu nada do que eu falei, guarde pelo menos isso. Quando eu vivo pelas minhas vontades, pelo meu tempo e pelas minhas estações, eu estou colocando o governo que seria de Deus nas minhas mãos. Ei, se eu digo que sou cristão, ou seja, eu sou apaixonado pelo Jesus da cruz, mas eu não vivo segundo as vontades dele, eu estou dizendo o seguinte: eu sou apaixonado pelo que ele fez por mim, mas eu não quero mais a vontade dele daqui em diante para mim. Preste atenção, nós não fomos chamados para fazer o papel de Jesus, porque o que ele pode fazer por nós, nós não poderíamos fazer. A direção vem dele, os sonhos são dele, os propósitos são dele, os projetos são dele. Então, preste atenção em algo: Jesus não morreu numa cruz para que nós pudéssemos substituí-lo. Jesus morreu numa cruz para que nós pudéssemos representá-lo. Quantos aqui querem representar a pessoa de Jesus? Quantos aqui querem manifestar a vida dele? Então fique de pé em nome de Jesus, e eu quero te convidar a celebrar a vida de Deus. Você não veio substituir a direção de Deus sobre a tua vida, você veio representá-lo aonde quer que você vá, por onde você passar, em tudo que você fizer. E se você crê nisso, meu irmão, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a rasgar os céus em adoração nessa noite. Quero saber se tem alguém aqui com expectativa para a palavra de Deus essa noite. Glória a Deus. É impossível não compartilhar com vocês o que eu vivi nesse final de semana. Eu fui para um lugar, primeira vez que eu fui para Goiânia participar de uma conferência de jovens, e pela segunda vez esse ano eu não estava no Next aqui, o último Next do ano, e eu confesso que meu coração estava apertado demais. Primeira noite foi muito bom, foi maravilhoso, alguns jovens vieram à frente, 10, 15 jovens. E na segunda noite eu falei: Deus, existe algum propósito seu para ter me trazido até aqui? Eu estou longe de casa e eu não estou na minha igreja, eu amo estar na minha igreja. Existe algo que o Senhor deseja fazer aqui e precisava me trazer, ou trazer outra pessoa diferente da realidade deles, para compartilhar algo. E no final da pregação eu entendi o que Deus queria fazer. Eu vi dezenas de famílias vindo à frente se rendendo, eu vi dezenas de jovens vindo à frente se rendendo, e eu entendi que a semente que Ele lançou sobre nós tem poder para gerar vida. Quantos podem dizer amém por isso? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu não quero compartilhar um sermão, eu não quero compartilhar uma mensagem elaborada, eu quero compartilhar a vida de Deus através da palavra, amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é origem, e eu quero começar lá em Hebreus 11:3. Diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Diga: o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Olha que maravilhoso isso. A palavra de Deus diz que na origem tudo foi criado por meio do poder que há na palavra de Deus. E por conta disso, aquilo que se vê foi criado por aquilo que não se vê. Ou seja, a matéria-prima de tudo aquilo que nós conhecemos se chama Palavra de Deus. Sabe o que isso me ensina? Acende só um pouco as luzes, por favor. Eu
olhar para o pessoal só um pouquinho. Sabe o que isso me ensina? Que se o poder que há na palavra de Deus foi suficiente para criar todas as coisas, continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu necessito na minha família, hoje. Continua sendo suficiente para criar tudo aquilo que eu preciso, para que 2017 seja o melhor ano da minha vida. Porque se o poder que há na palavra de Deus, que é algo invisível, criou todas as coisas visíveis, o que Ele não pode fazer na sua família nesse ano ainda? Há poder na palavra de Deus. A origem de todas as coisas começou por ela. E olha só que lindo. Origem de tudo aquilo que foi criado diz respeito a algo que já havia no coração de Deus. Quando Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus disse, olha, que agora haja separação entre os céus e o mar, que agora haja separação entre dia e noite, aquilo já estava no coração de Deus. Mas quando a palavra de Deus entrou em ação, o que estava no coração dele tomou forma. Quantos estão entendendo isso? Quando a gente vive em Deus, quando nós buscamos os sonhos de Deus, a única distância entre o que Ele sonhou para mim e o que eu vou viver é a declaração da palavra dEle. Que haja um novo começo e a tua vida é transformada. Que haja restauração na tua casa e a tua casa é restaurada. Que haja cura e a doença ela cai por terra. Que haja luz e as trevas se dissipam. Que haja o novo de Deus e tudo se transforma. Ei, há poder na palavra de Deus. Ela é suficiente, desde o início foi, e a Bíblia diz que ela permanecerá. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão. A origem de tudo começa pela palavra de Deus. Agora olha só que interessante, quando a gente para ler sobre Gênesis, eu tenho buscado um pouco entender o porquê de tudo que Deus fez e como Ele fez. Porque para entendermos a nova aliança em Cristo e tudo que Ele restaurou, precisamos entender tudo que o pecado retirou de nós também. Sabe o que eu aprendi? Quando Deus criou todas as coisas, Ele antes criou um ambiente para que elas pudessem existir. Ei, vem comigo, olha só que incrível. A Bíblia diz que Deus começou então a criar todos os ambientes. Primeiro Ele instituiu os céus, o mar e a terra. E depois então Ele deu a declaração para que tudo fosse criado. Então Ele disse que agora sejam então criados os seres que vão morar no mar, que agora sejam criados os seres que vão viver nos céus, que agora então seja criada toda a vegetação. Sabe o que Deus estava ensinando para nós? Antes de algo ser criado, antes de algo ser gerado, precisa que um ambiente esteja pronto para receber. Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua família? Você quer receber sonhos de Deus sobre a tua vida? Precisa criar um ambiente para que isso venha. Toda a criação tem a ver com um ambiente sendo gerado para que a criação se manifeste. Agora, André, como é que foi então com o homem? Porque primeiro Deus criou todas as coisas, terra, céu e mar. Depois Ele criou os animais da terra, do céu e do mar. E depois toda a vegetação. E então veio o homem. Quando Deus criou o homem, o ambiente necessário para o homem já existia. Sabe qual era o ambiente necessário para o homem? Era o próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele se relacionava com o homem no Éden. O Éden não era um local. E é por isso que os arqueólogos até hoje não encontraram e nem vão encontrar. É por isso que as pessoas que estudam durante gerações já tentaram encontrar vestígios do Éden, mas não encontraram. Porque o Éden não é um local, o Éden é um ambiente. Para que Deus se mova sobre o homem, era necessário que tivesse um ambiente para que isso acontecesse. Existe um ambiente, e então todas as coisas podem ser criadas. Deus era o próprio ambiente do homem. Por isso, quando Deus declara: façamos então o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, é porque Ele precisava de alguém que tivesse a mesma essência dele, para viver no ambiente em que Ele já havia gerado. Só que existe uma coisa na nossa história que mudou completamente isso. O pecado mudou a nossa natureza. E agora aquele ambiente que nós fomos gerados para viver não servia mais. Olha só que interessante. O Éden era um ambiente que dava acesso a Deus. Mas quando o homem peca, ele perde acesso ao Éden. E ele então perde acesso ao próprio Deus.
Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Gênesis 3, 22. Gênesis 3, 22. André, o que isso tem a ver comigo? Você está falando da criação, cara. Jesus já veio, mudou todas as coisas. Tem a ver porque o caráter de Deus não muda. A forma como Ele fluía no início é a forma como Ele flui hoje. A forma como Ele gera sonhos no início é a forma como Ele gera sonhos hoje. Se eu quero viver com Ele, eu quero ver a criação dEle, eu quero ver o mover e a manifestação dEle, eu preciso entender como Ele se move. Olha só que interessante, Gênesis 3, do 22 ao 24, diz assim: então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual ele fora tirado. E depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Olha que louco isso. Quando o homem é retirado do Éden, ele é retirado do ambiente que dava acesso a Deus. Mas então Deus tem um projeto. Deus cria um novo Éden. Vocês estão comigo, amém? Deus cria um novo Éden. Sabe como se chama esse novo Éden? Se chama Cristo. Porque agora todo aquele que está em Cristo tem novamente acesso ao Pai. O Éden foi corrompido e pelo nosso pecado perdemos acesso ao Éden, perdemos acesso à presença, perdemos acesso ao ambiente em que Deus se move. Mas em Cristo nós temos acesso novamente à presença, ao ambiente, à manifestação e ao próprio Deus. Cristo é um novo Éden. É em Cristo que todas as coisas acontecem na nova aliança. É em Cristo que todas as coisas se manifestam na nova aliança. Eu confesso que quando eu li esse texto, durante a minha vida inteira, quando eu lia sobre Gênesis e essa parte aqui, que o homem foi expulso e Deus colocou então querubins com uma espada flamejante para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, eu achava que isso era uma expressão da ira de Deus. Deus estava tão irado com o homem que ele falou: olha, além de expulsar agora o homem da minha presença e do ambiente onde eu me movo, eu quero garantir que ele nunca mais vai ter acesso à vida eterna novamente. Na minha ignorância era assim que eu pensava. Eu via isso como um ato de fúria de Deus. Hoje eu entendo que foi um ato e uma expressão do amor de Deus. Sabe por quê? A preocupação de Deus para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida é porque o homem se tornou pecador, e se ele tivesse acesso à vida eterna, seria eternamente pecador. O que Deus estava fazendo era o seguinte: olha, eu preciso que guardem a árvore da vida, porque a minha criação se perdeu, a minha criação se tornou inimiga do meu coração, e eu não quero permitir de forma alguma que a natureza pecaminosa, que agora está naquilo que eu mais amei, se torne eterna. Deus nos restringiu o acesso à vida eterna enquanto éramos pecadores, para que depois que nos tornássemos santos, pudéssemos então ter acesso à vida eterna de novo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Durante muito tempo eu pensei dessa forma. Agora eu entendo. Deus, obrigado por não ter permitido que tivéssemos acesso à vida eterna, porque seríamos eternamente afastados de Ti, eternamente perdidos de Ti, eternamente distantes do Teu amor. Mas Jesus nos aproximou e nos deu acesso novamente à vida de Deus. Glória a Deus. Agora olha só que louco. Se Jesus é o Éden de Deus, ou seja, se em Cristo eu tenho novamente acesso à manifestação dEle, como eu posso ter acesso à árvore da vida? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em João 15, a gente vai ler do 1 ao 8. João 15, do 1 ao 8. Todos acharam? Aqui a gente tem a revelação da árvore da vida. João 15 diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor.
E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Olha só que lindo, cara. Jesus agora se apresenta como sendo a videira verdadeira, e todos aqueles que estão em Cristo agora têm acesso à vida de Deus e podem frutificar. O que Jesus está dizendo: olha, se você não estiver em mim, você não tem como fazer nada, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai se não for através de mim. O Evangelho de Jesus coloca uma coisa no centro de todas as coisas: coloca Cristo como centro de tudo aquilo que a gente crê, porque por Cristo todas as coisas são possíveis aos que creem. Cristo é a videira verdadeira. E no final dessa mensagem, dessa passagem, eu achei algo muito interessante. Ele diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus está colocando uma condição. Ele está dizendo: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos, e aí então serão os meus discípulos. O meu Pai recebe a glória quando vocês dão muitos frutos, e por conta disso serão os meus discípulos, e por causa disso serão os meus discípulos. Jesus está condicionando, porque o que ele quer dizer é que ser um seguidor de Jesus é alguém que caminha atrás do mestre, mas para ser um discípulo você precisa gerar os mesmos frutos que ele gera também. É por isso que ele diz: olha, vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dão muitos frutos. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua família é restaurada. Vocês glorificam ao meu Pai quando a sua casa é transformada pela minha palavra. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês morrem para quem vocês eram e vocês nascem para quem eu sempre sonhei que vocês fossem. Vocês glorificam ao meu Pai quando vocês dizem sim para o seu chamado e vocês transformam todos os lugares por onde você passam. E aí então serão os meus discípulos. Quantos querem ser assim como Ele é? Existe poder de Deus disponível para que a gente possa frutificar. Só existe uma condição: estarmos em Cristo, porque se não estivermos nele, nada podemos fazer. Ou significa porta aberta. O que Jesus fez, cara, foi restaurar o que o pecado retirou de nós. Jesus abriu, escancarou as portas que dão acesso à presença do Pai. Jesus, ele escancarou tudo aquilo que nos impedia de ter acesso ao Pai. Éden significa presença e portas abertas. Quando Cristo entra na tua casa, meu irmão, as portas dos céus se abrem sobre a tua casa também. Quando Cristo entra na tua casa, a presença dele vem sobre a tua casa também. Cara, é maravilhoso as promessas que existem para aqueles que estão em Cristo. Aleluia. É maravilhoso porque a gente jamais conseguiria alcançar o lugar onde Ele está. Sabe, eu falo sobre isso de vez em quando porque algumas pessoas têm a percepção, e eu já tive, que Jesus era alguém simples, que veio no meio de nós, e depois de ter ressuscitado, Ele então recebeu toda a glória. Mas na verdade Ele já tinha toda a glória, Ele já tinha todo o poder e Ele já tinha toda a autoridade. Ou seja, Ele abriu mão disso para poder estar próximo. Sabe o que Jesus fez? Ele desceu ao nosso nível, porque seria impossível nós alcançarmos aonde Ele estava. Jesus saiu do seu trono e abriu mão de toda a sua glória e majestade para caminhar no meio de nós e tornar acessível agora aquilo que antes só Ele tinha. Olha o que João 14 diz:
Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, mas eu vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e preparar um lugar, eu voltarei, eu descerei do meu trono, eu voltarei, e eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Então responde Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Você pode celebrar isso? E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor, qual é o caminho para que eu tenha acesso ao teu reino? Tomé, um caminho não é uma ferramenta disponível. Tomé, o caminho não é um lugar. O caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tomé, eu sou o caminho. Por isso, se você estiver em mim, eu estou no Pai, e eu te levo junto comigo para onde eu estiver. Sabe, tem algo interessante sobre o nome de Jesus e sobre a palavra de Deus. A gente muitas vezes trata como se fossem ferramentas disponíveis no reino. Eu vou te dar um exemplo. Existe um reino de Deus, e o nome de Jesus é algo que Ele me disponibilizou como uma ferramenta, sempre que eu precisar repreender algo. A gente às vezes usa até demais, está repreendido em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma ferramenta disponível para nós. O nome de Jesus é a expressão do próprio Cristo. Por isso, quando eu falo no nome dEle, Ele toma forma. Quando eu falo no nome dEle, as doenças elas são lançadas por terra, porque Ele se manifesta. Ei, quando eu falo o nome de Jesus, todo o poder, toda a autoridade que existe no nome dEle, vem juntamente com esse nome também. E a mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma ferramenta para respaldar os nossos pensamentos. A palavra de Deus não é uma ferramenta para ilustrar os nossos sermões. A palavra de Deus é o próprio Deus, porque João 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus é o próprio Deus. Por isso, quando nós declaramos a palavra, nós trazemos vida de Deus. Aleluia. Eu vou finalizar, o louvor pode vir. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 João 4,15. João 4,15 diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Você pode dizer: quando eu confesso que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim e eu permaneço em Deus. Quando a gente pela primeira vez levantou as mãos e declarou: eu creio, eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o meu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus está dizendo que por essa declaração, agora eu estou nele e Ele está em mim. Nada pode mais me deter, nada pode me separar desse amor, porque agora eu não estou caminhando próximo dele, agora eu estou dentro dele e Ele está dentro de mim. Olha que louco isso. Vocês estão comigo, amém? Já estou finalizando, eu sei que você está cansado, eu também estou, eu não dormi de ontem para hoje. Olha que louco isso, quando Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo está afirmando? Paulo morreu, e agora quem vocês estão vendo é Cristo vivendo em Paulo. Olha o poder disso. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas vontades. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão das minhas ideias. Agora não vivo mais eu, é muito mais do que eu abrir mão dos meus projetos. Agora não vivo mais eu significa que o eu morreu, não existe mais. Por isso, quando eu declaro: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por que as pessoas podem ver a mudança e a transformação na minha vida?
Porque as pessoas não estão vendo mais o André, porque o André morreu há 10 anos atrás. As pessoas agora estão vendo Cristo vivendo em André. As pessoas estão vendo Cristo vivendo em Bernardo, Cristo vivendo no Caio, Cristo vivendo no Clebinho, Cristo vivendo em Kim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo aquilo que você precisa está em Deus, e há disponibilidade para isso, amém? Vou finalizar, o louvor está preparado? Está tudo certo? Está parecendo um velório isso aqui, mano. Vamos fechar isso para sempre, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Tem alguém feliz com a vida de Deus nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos. Talvez a tua avó tenha falado ele para você inúmeras vezes. Talvez na tua casa tenha uma Bíblia aberta com esse salmo. Mas existe poder na palavra de Deus. Independente se é algo antigo ou novo, independente se é algo que você nunca ouviu, ou se você lê sobre isso todo dia, continua tendo poder na palavra dele. Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio. Ei, refúgio é um lugar onde eu me encontro, onde eu descanso e onde eu estou protegido. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou em Cristo. Senhor, Tu és o meu refúgio, significa que eu estou nele, guardado por Ele, protegido por Ele, escondido nele. Eu posso dizer: Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem eu confio. E Ele livrará do laço do caçador, e Ele o livrará do veneno mortal, e Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 cair à tua direita, mas nada o atingirá, porque você simplesmente olhará e você verá o castigo dos ímpios. Mas se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você fizer do Altíssimo o lugar onde você habita, se você fizer do Altíssimo o ambiente aonde você se esconde de tudo aquilo que está lá fora, tudo pode acontecer ao teu redor, mas você não será atingido. Você não será atingido. Sabe o que era maravilhoso no Éden? Existia proteção, existia provisão e existia manifestação. Jesus guardava toda a criação na sua presença. Jesus provia tudo que eles precisavam. Eles tinham tudo em abundância, não existia crise. E Jesus se revelava a ele todos os dias. O Éden é um ambiente que Deus quer gerar em nós através de Cristo Jesus. André, qual é o Éden de Deus para nós hoje? Se chama Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nele têm provisão, têm proteção e têm manifestação. Eu quero declarar em nome de Jesus proteção de Deus sobre a tua casa. Você não será atingido, as notícias ruins não te atingirão, porque você está em Cristo e Ele te guarda. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Você tem provisão porque quem te alimenta é aquele que provê todas as coisas. A tua provisão vem dos céus, não vem da terra. Por isso que ela não tem fim, não tem limitação. Não tem nada capaz de impedir o fluir de Deus quando Ele deseja fazer. Ei, você pode até conhecer alguns cristãos passando necessidade, mas deixa eu te falar uma coisa. Você consegue imaginar Deus desejando fazer algo sobrenatural e alguém tendo poder para impedir? Quando Deus deseja fazer, meu irmão, nada é capaz de impedir o seu mover. Quando Deus deseja fazer, nada é capaz de impedir a sua providência. Quando Ele é o nosso refúgio e fortaleza, existe proteção, existe provisão e existe também manifestação. Sabe, minha filha tem 3 anos e meio e eu já tive algumas experiências dela dentro de casa, falar na presença de Deus. Pai, Deus está aqui. Sabe o que significa isso? A minha casa se tornou um refúgio, onde Deus habita e Ele se revela. A minha casa se tornou um refúgio, onde Ele se manifesta. Ei, isso não é algo reservado para alguns, isso é reservado para todo aquele que nele crê.
existe predestinação que diz quem pode ter acesso ou quem não pode ter acesso. A palavra de Deus diz que todos somos predestinados e eleitos em Cristo. Toda promessa, toda boa dádiva, todo dom, toda manifestação, todo poder, tudo aquilo que existe nos céus está disponível para você quando você está em Cristo. Glória a Deus. Ah, Deus, Tu és o meu refúgio, e nada acontecerá se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao meu respeito, para que o protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos Ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Eu resgatarei e eu protegerei. Isso aqui é Deus falando para você. Olha só que lindo. Eu vou finalizar com uma declaração do próprio Deus para você. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Eu creio que existem algumas pessoas aqui hoje com tanta sede e fome de Deus, que mesmo eu lendo, você vai ouvir como se fosse o próprio Deus falando para você. Deus, eu declaro em nome de Jesus nossos corações quebrantados, nossos corações abertos, para que a Tua palavra entre e traga vida sobre nós. Olha a declaração de Deus para você. Porque você me ama, eu te resgatarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. E você clamará a mim e eu lhe darei resposta. Não existe silêncio entre o teu relacionamento com Deus. Não existe silêncio entre os céus e a terra. O que existe são ruídos demais impedindo a gente de ouvir a voz dele. Olha o que a palavra dele está dizendo. Ei, se você cessar todo o ruído que te cerca, se você parar de ouvir o que os outros têm falado para você, se você parar de ouvir o que os outros têm dito a teu respeito, aí você vai entender o que eu tenho dito a teu respeito. Aquele que clamar a mim, eu lhe darei resposta. Essa é uma promessa dele, não é minha. Aquele que clamar a mim, eu darei resposta. Sabe o que ele está dizendo? Se você está aqui nessa noite, existe um clamor no teu coração, existe também uma resposta de Deus para você. Se existe um clamor no teu coração, Deus, restaura a minha casa, eu não aguento mais. Deus, transforma, Senhor, em nome de Jesus. 2016 foi um ano de desafios, mas eu preciso romper em 2017. Ei, se existe um clamor no teu coração, existe uma resposta gerada no coração de Deus também. Você clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com você e eu vou livrá-lo. Deus vai te livrar de tudo aquilo que tem ido contra você, mas Ele vai fazer ainda mais. A promessa dele é que além de livrar você, eu te cobrirei de honra. Eu vou livrá-lo e eu te cobrirei de honra, e vida longa eu darei, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Se você crê nisso, fique de pé em nome de Jesus. Vida longa eu darei, e eu te mostrarei, e eu te revelarei a minha salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Abre o teu coração. Serei pra sempre teu, serei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha que coisa incrível. Para tudo aquilo que Deus deseja fazer, é necessário que haja um ambiente primeiro. Antes da aliança em Cristo, quando você ia oferecer uma oferta de sacrifício, era necessário antes você preparar um ambiente. Você preparava o altar e você apresentava a Ele o seu sacrifício. Quando existe um ambiente, existe também a manifestação. É necessário o altar, o ambiente, para que Ele venha. Agora, a antiga aliança passou e em Cristo existe uma nova aliança.
Mas nessa nova aliança, o caráter de Deus continua se movendo da mesma forma. É necessário que haja um ambiente para que coisas em Deus sejam criadas. Isso vai muito além do que a gente está vivendo aqui no culto. Eu quero declarar isso para que seja uma realidade na tua casa. Quando você gerar na tua casa um ambiente de fé, coisas dos céus vão ser geradas. Quando você gerar no teu coração um ambiente de fé, coisas em Deus vão ser geradas, porque não depende da vontade dele fazer, ele é o maior interessado. O que dependia dele ele já fez, agora o que depende é gerarmos em nós um ambiente para que ele venha e que se manifeste. Eu quero convidar você em nome de Jesus a colocar a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Tudo aquilo que eu podia fazer através da palavra eu já fiz, eu declarei palavra de vida sobre você. O ambiente já foi gerado, o teu coração está quebrantado. E agora eu quero te convidar a declarar coisas dos céus vindo sobre você. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, e existe poder na nossa unidade. Nós estamos aqui declarando o teu nome, Pai, e o ambiente já foi gerado. Por isso eu te peço, se manifesta no meio de nós, Pai. Se revela a cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Revela-nos, Deus, a tua vontade, revela-nos, Deus, a tua presença, flui de forma sobrenatural. Nós não aceitamos sair da tua presença da mesma forma, Senhor, que nós entramos. Alguns entraram aqui e nunca experimentaram da tua presença, outros vivem constantemente nela, mas o teu projeto para nós é que todos estejamos juntos, Pai, um só corpo, um só Espírito. Por isso eu declaro em nome de Jesus, vida de Deus fluindo sobre cada pessoa aqui nessa noite. Eu declaro vida de Deus fluindo, Senhor, e lançando por terra toda frieza. Deus, em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia. Se existe alguma raiz de depressão em algum coração nessa noite, nós declaramos em nome de Jesus que seja arrancada pelo poder de Deus. No ambiente em que o Senhor habita não existe nada que não te agrade. No ambiente em que o Senhor habita só existe espaço para a tua presença. Ah, Deus, vem sobre nós, faz o teu novo nessa noite. Revela-nos, Deus, a tua vontade sobre as nossas famílias. Transforma a nossa história, Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Quero te convidar a fazer uma oração comigo. Diga assim: Pai, nessa noite eu ouvi a tua palavra. E eu creio que assim como o Senhor fez todas as coisas pelo poder que há na sua palavra, eu gero hoje um novo tempo na minha vida também. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que 2017 já é o melhor ano da minha vida. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que nada vai me limitar. Cadeias não me prendem mais, correntes não me prendem mais. Eu declaro pelo poder que há na tua palavra que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro o novo de Deus. Eu declaro um novo começo. Eu declaro um novo coração. Eu declaro novos sonhos. Eu declaro começando hoje, em nome de Jesus. Amém.